Eu sou Ana Carolina Pereira Costa, nutricionista da equipe do Programa de Transtornos Alimentares, o Ambulim, do Hospital das Clínicas de São Paulo. Sou membro do GENTA, da Academy for Eating Disorders, e hoje eu vou falar com vocês sobre transtornos alimentares em homens e na população LGBTQIA+. Eu acho que talvez você esteja se perguntando, mas poxa, homens têm transtorno alimentar também? E não sei, você já chegou a atender na sua prática um indivíduo trans com transtorno alimentar ou sintomas de transtorno alimentar, comer transtornado? Pois é sobre isso que vamos falar nessa aula. Antes de mais nada, é importante eu fazer uma declaração de que toda essa aula, obviamente, foi embasada em artigos, em papers científicos, mas também, como não poderia deixar de ser, eu estou dando essa aula a partir do meu ponto de vista, do meu filtro, das minhas lentes. E eu sou uma mulher heterossexual, branca e cis, tá? Então temos uma foto aí com a professora Marlia Alvarenga, minha grande mentora, e eu quando criança. E é isso, é assim que eu me identifico, mulher branca, heterossexual e cis, ok? Então essa aula, obviamente, vai partir desse ponto de vista e, claro, ela é toda embasada em artigos científicos. Então é importante trazer também alguns dados atuais de prevalência, né, da frequência de transtornos alimentares e comer transtornado em homens. Na década de 90, a gente tinha alguns dados que falavam que para cada 10 mulheres com transtorno alimentar, anorexia, bulimia, compulsão alimentar, só existia um homem com o mesmo diagnóstico. A partir dos anos 2000, essa prevalência, esse intervalo de frequência mudou. Então hoje nós sabemos que existe um homem com transtorno alimentar para cada 2 ou 3 mulheres. Não se sabe se de fato a prevalência aumentou ou se os homens também passaram a buscar mais ajuda e os diagnósticos começaram a ser mais realizados também com os homens, tá? Se os profissionais de saúde passaram a prestar mais atenção nos homens e, portanto, fazer mais diagnósticos. Então, antes da gente falar da população LGBTQIA+, é importante atualizar algumas nomenclaturas, talvez trazer alguns temas que são verdadeiramente importantes quando falamos dessa população. Muitos artigos, eles falam de sexual minorities. O que são essas sexual minorities, ou traduzido para o português, minorias sexuais? São todos indivíduos que não são heterossexuais. Então, homossexuais, como gays, lésbicas, bissexuais e pansexuais. Quando falamos de identidade de gênero, é como uma pessoa se reconhece pertencendo no mundo, né? Como ela se reconhece internamente. Então, como menino ou homem, menina ou mulher, uma mistura de ambos ou nenhuma dessas categorias. Então, pessoas que chamamos de pessoas não binárias. Uma pessoa que se reconhece como cisgênero é uma pessoa cujo sexo biológico está em conformidade e se alinha com a identidade de gênero daquela pessoa. Então eu, por exemplo, Ana Carolina, me reconheço como mulher e de fato, como sexo biológico, eu sou do sexo feminino, né? Possuo órgãos sexuais femininos. Então, uma vez que eu me alinho com o meu sexo biológico, porque eu me entendo como mulher, eu sou uma mulher cisgênero, tá? Uma pessoa transgênero é uma pessoa cuja identidade de gênero difere do sexo biológico com o qual ela nasceu, tá? Então nós chamamos, geralmente, essas pessoas são as pessoas trans ou transgênero, tá? Essa nomenclatura é muito importante. Quando falamos de minorias sexuais, então gays, lésbicas, bissexuais, pansexuais, já existem artigos que de fato falam que o risco desses indivíduos desenvolverem transtorno alimentar em comparação com uma população heterossexual é maior, tá? Então o risco chega a ser de 2 a 4 vezes maior de apresentar um transtorno alimentar, segundo os critérios diagnósticos do DSM-5, em comparação com heterossexuais cisgêneros. Em relação a pessoas trans, existe ali um maior risco, uma maior prevalência de transtorno alimentar? Não podemos afirmar porque os estudos são inconclusivos, né? São poucos estudos, na verdade, são insuficientes e eles trazem dados que muitas vezes conflitam, tá?
Quando pensamos aí em hipóteses justificativas do porquê que, no caso dos homens, né, dos homens cis, na população de homens cis, por que essa prevalência, a frequência de transtornos alimentares é maior atualmente, a gente consegue explicar por meio de algumas hipóteses, tá? Uma das hipóteses é que, de fato, a pressão social para que os homens tenham um determinado tipo de padrão de corpo, padrão de beleza, ou seja, a exposição dos homens a um padrão rígido de corpo e de beleza, e de magreza e de muscularidade, aumentou nos últimos anos, né? Então, se nós pegamos, por exemplo, capas de revistas ou chamadas de sites de internet, tem esse tipo de coisa que a gente pode ler no slide, como, por exemplo, construa um corpo perfeito, um corpo que ela curte, ganhe músculos em X semanas. Então, de fato, os homens passaram a se expor mais a esse tipo de mensagem, tá? Coisa que nos anos 90 era pouco frequente. Não só isso, meninos jovens, quando estão crescendo, eles também acabam se expondo mais a um padrão de corpo muito mais musculoso do que, por exemplo, os mesmos meninos e homens que cresceram na década de 70 e na década de 80, tá? Então, o padrão de muscularidade, a exigência por uma maior muscularidade também aumentou. Então, se a gente pega, por exemplo, esse bonequinho, né, do Power Ranger, o bonequinho dos anos 80, dos anos 90, ele já era forte, mas era um forte mais realista, digamos assim, do que é hoje, né? Então, o primeiro bonequinho dos anos 80, 90, e esse outro, o segundo bonequinho, é bem mais forte, bem mais musculoso, tá? Quando pegamos também super-heróis, né? Então nós temos aí na primeira imagem de cima o Thor e o Hulk, né? De filmes antigos que falavam de super-heróis. E aí a gente tem, por exemplo, na segunda imagem, né, ao lado direito, o Hulk do filme mais atual, né? Vejam que é um Hulk muito maior, muito mais musculoso do que o Hulk do passado. E a imagem de baixo, né, deste homem treinando, é o ator que faz o papel do Thor atualmente, né? Então vejam que ele é bem mais musculoso, inclusive essa imagem é de um artigo da internet, um artigo jornalístico, em que fala sobre o treino dele, né, como que ele fez para ter um bíceps tão grande que os fãs queriam saber, né? Então vejam que o padrão de muscularidade, o padrão de exigência corporal para os homens também mudou, não foi só para as mulheres, tá? Quando a gente pensa nos ídolos, né, os ídolos do esporte, então no futebol, por exemplo, tá? No passado a gente tem, por exemplo, como ídolos o Pelé, o Rivelino, né, que são essas fotos que estão aí do lado esquerdo, e do lado direito, um dos ídolos atuais, ou que pelo menos era até alguns anos atrás, o Cristiano Ronaldo, né? Então vejam que o corpo do Cristiano Ronaldo é muito diferente do corpo do Pelé e do Rivelino, tá? É um corpo mais malhado, é um corpo mais musculoso, então os homens também estão se expondo mais a esse tipo de padrão, a esse tipo de exigência de corpo. Isso poderia explicar o porquê do aumento da frequência e da prevalência de comer transtornado e transtornos alimentares nos homens. Quando a gente pensa na população LGBTQIA+, tá? Em especial que hoje os estudos trazem mais sobre a população trans, algumas hipóteses que também explicariam, né, uma maior incidência, prevalência, frequência de comportamentos de risco para transtorno alimentar nessa população. Uma das hipóteses é a discriminação, o abuso e o assédio que essas pessoas sofrem, né? Uma pessoa que sofre discriminação, abuso, assédio em qualquer nível, ela tende a ter, os estudos mostram isso, ela tende a ter uma pior qualidade de vida. E no caso aqui, falando especificamente de comer transtornado e transtornos alimentares, os estudos mostram que o assédio e o abuso sofrido pela população LGBTQIA+, na nossa sociedade, piora medidas de autoestima e também piora medidas de satisfação corporal. Então, esses indivíduos que sofrem mais abuso, mais assédio, mais estigma, eles acabam tendo piores medidas de imagem corporal, uma insatisfação corporal maior, tá? Quando a gente pensa especificamente na população trans, a gente tem também um outro dado importante que é o desejo da passabilidade. O que é a passabilidade? É o potencial, a capacidade daquele indivíduo que é trans conseguir passar, digamos assim, na sociedade, passar uma imagem
de que ele pertence à identidade de gênero com a qual ele se alinha, né? Então, uma mulher trans, por exemplo, é muito importante para muitas mulheres trans conseguirem passar a mensagem social por meio da aparência de que, de fato, elas são mulheres. Mesmo elas se reconhecendo como mulheres trans, elas precisam muitas vezes passar uma imagem física corporal de que, de fato, são mulheres. Então, na busca por essa passabilidade, né, existe muitas vezes uma insatisfação corporal que vem por conta daquele indivíduo não querer, por exemplo, né, no caso de um homem trans, aquele homem trans ele não quer que os seios fiquem aparentes, né, os seios que ele, obviamente, como mulher, né, biologicamente falando, nasceu com seios, mas ele é um homem trans. E ele não quer que aqueles seios fiquem aparentes, né? Ou uma tentativa de se livrar mesmo, ou de fazer com que os caracteres sexuais secundários fiquem menos aparentes. Então, esse desejo de passabilidade pode aumentar a internalização dos padrões de beleza, daquele determinado, né, gênero com o qual a pessoa se identifica, e isso aumentaria o risco de comportamentos transtornados e distúrbios de imagem corporal, tá? Existe uma condição descrita inclusive pelo DSM-5, que é o Manual Estatístico e Diagnóstico que se usa na psiquiatria para fazer diagnósticos clínicos. Existe uma condição chamada disforia de gênero. O que é a disforia de gênero? É uma condição em que existe sofrimento e prejuízo biopsicossocial importantes, vivenciados por indivíduos trans devido justamente a essa incongruência entre o sexo biológico deles e a identidade de gênero que eles, obviamente, se auto-identificam, né? Com uma presença, um forte desejo de se livrar das características sexuais que são incongruentes. Então, isso vai ao encontro daquilo que eu falei sobre o desejo por passabilidade. O desejo por passabilidade faz com que muitas vezes aquele indivíduo trans busque formas de controlar ou modificar o corpo, formas essas que podem muitas vezes levar a comportamentos de risco para transtorno alimentar e comer transtornado, tá? E os estudos também falam que uma vez tratada essa disforia de gênero, não só por meio de um tratamento psiquiátrico, com uso muitas vezes de medicações, mas de uma forma holística, de uma forma ampla, então com terapeutas, psicólogos, fisioterapeutas que trabalhem com imagem corporal, enfim, inclusive com recursos cirúrgicos, né, e hormonioterapia cruzada, que muitas vezes os indivíduos trans utilizam. Tratar essa disforia de gênero parece melhorar consideravelmente padrões de imagem corporal, mas ainda assim, talvez isso não elimine completamente a insatisfação corporal, tá? E não eliminando completamente essa insatisfação corporal pode vir a ser um gatilho para comportamentos de risco para transtorno alimentar. Quando pensamos justamente em diferenciais e desafios para tratar homens com transtorno alimentar, é importante a gente ter em mente que é necessário sim a presença de uma equipe multidisciplinar, multiprofissional, para tratar homens que tenham um transtorno alimentar propriamente dito, ou muitas vezes aquilo que em outras aulas já foi descrito, já foi explicado, que é o comer transtornado, tá? Então essa equipe multiprofissional, multidisciplinar, idealmente ela vai contar com um terapeuta, um psicólogo, um nutricionista, né? Um psiquiatra, um educador físico que entenda também de transtorno alimentar, comer transtornado, e outros profissionais também podem estar presentes, tá? É importante, quando falamos de homens com comer transtornado e transtorno alimentar, abordar alguns aspectos que pioram a adesão e o engajamento desses homens a qualquer tipo de tratamento, né? Em especial quando falamos de transtornos alimentares e comer transtornado, que ainda são doenças psiquiátricas que são vistas pela sociedade muitas vezes como sendo tipicamente femininas, né? Existe um estigma e é por isso que a gente vê que na prática os homens tendem a buscar mais ajuda explícita para comer transtornado e transtorno alimentar. Então, inclusive, é importante que nós, nutricionistas, façamos perguntas, né? Perguntas como, por exemplo, escute, você se incomoda com o seu próprio corpo esteticamente, né? O seu incômodo com o corpo faz com que de repente você se alimente de uma forma diferente? Você sente culpa ao comer? Quando você come algo que você considera proibido, ou quando você acredita que você comeu muito, né? Você usa algum tipo de método compensatório para acabar
compensando, né, aquilo que você comeu. Então é importante que a gente pergunte isso para os homens também. Muitas vezes estamos mais acostumados a fazer esse tipo de pergunta para as mulheres, isso acaba já sendo de praxe, e não perguntamos para os homens porque muitas vezes nem achamos que eles podem ter transtorno alimentar, né? Então muitas vezes o preconceito, o estigma já vem do próprio profissional de saúde. É importante fazermos essas perguntas. E também ajudar esses homens, né, abordar com eles alguns aspectos que, como eu comentei, pioram a adesão ao tratamento. Como, por exemplo, dificuldade em sentir e expressar emoções. Então, muitas vezes é importantíssimo encaminhar esse homem, sugerir que esse homem busque terapia, né, um profissional para além do nutricionista com quem ele possa conversar sobre emoções e sentimentos. E a partir disso ele começar a ficar um pouco mais à vontade para entrar em contato com o seu mundo interno. Quebrar um pouco o mito, né, esse estigma, esse mito de que homens não choram. Então muitos homens muitas vezes chegam com essa fala, né, falar de emoções é bobagem, eu não vou falar sobre isso porque quem tem que resolver os meus problemas sou eu mesmo, não adianta falar dos meus problemas. Então a gente precisa ser capaz de dialogar com esse homem, né, e falar o quão importante é ele entrar em contato com as emoções, até para que de fato ele consiga então abordar essas emoções e, entre aspas, resolver os seus problemas, como eles mesmos colocam, né? E é importante falar sobre isso abertamente, tá? Tem estudos que falam, essa é uma frase que eu tirei de um dos estudos, de que se você não demonstra, você profissional não demonstra desconforto, né, e fala com naturalidade sobre esses temas, o interlocutor, no caso o paciente que está na sua frente, tende a sentir menos desconforto também. Ele vai se sentir mais confortável se ele perceber que você está confortável falando sobre o tema. Existe um documentário interessante, disponível aí talvez no Netflix, em alguns sites na internet, no YouTube, chamado em inglês The Mask You Live In, a máscara na qual você vive, né, em tradução livre minha. É um documentário que fala justamente sobre a dificuldade dos homens em entrarem em contato, expressarem emoções, e um trabalho que é feito em escolas públicas nos Estados Unidos para que então esses meninos e jovens, homens, consigam entrar em contato com as suas emoções. É um documentário muito bonito, bem relevante, tá? Homens também, pela experiência clínica, aqui eu tô falando da minha experiência clínica no Hospital das Clínicas de São Paulo, a gente percebe que homens tendem a se beneficiar, né, particularmente, de trabalhos em grupo, tá? Sim, obviamente eles funcionam com um trabalho individual, você com ele no consultório, na clínica, na academia, mas os homens, quando eles se percebem em grupo e você estimula com que eles tragam relatos, experiências e coloquem aquilo no grupo, os homens respondem muito bem a esse tipo de intervenção, tá? E algumas escalas que a gente pode usar para avaliar a sintomatologia de comer transtornado, distúrbios de imagem corporal em homens, são essas duas que eu coloquei no slide, tá? Então a Male Body Dissatisfaction Scale e a Drive for Muscularity Scale. Ambas já estão traduzidas e validadas para o português, inclusive essa segunda escala foi traduzida e validada pelo Pedro Carvalho, que é um outro palestrante do Congresso, tá? Quando falamos também sobre a população LGBTQIA+, né? Em especial aqui falando dos transgêneros, das pessoas trans, é também necessário uma equipe multidisciplinar, então os mesmos profissionais que eu mencionei para os homens, né? Então psiquiatra, psicólogo, nutricionista, eventualmente ali um educador físico, muitas vezes também um endócrino que vai ser responsável pela hormonioterapia cruzada desses pacientes, o cirurgião plástico, no caso daqueles pacientes que optem, né, que desejem passar pelo procedimento de redesignação sexual, é importante que o cirurgião esteja na equipe. Questionar sobre o uso de pronomes mais confortáveis, né? A população trans, muitas vezes, usam pronomes específicos, então perguntar para o seu paciente, né? Como você gostaria de ser chamado? De ele, de ela? Qual é o pronome que é mais confortável para aquela pessoa? É necessário uma abordagem integrada de imagem corporal, então não basta a gente acreditar que esse indivíduo trans, uma vez que ele faça a cirurgia de redesignação de gênero, né, de redesignação sexual e comece a fazer hormonioterapia cruzada, ele vai começar a assumir, né, aspectos corporais da sua própria identidade de gênero, com a qual ele se identifica, e o desconforto com a imagem corporal então vai passar.
Não, nós precisamos abordar o desconforto com imagem corporal de uma forma mais ampla, tá? Em contextos terapêuticos. Então, na própria psicoterapia, ou eventualmente um trabalho com fisioterapeuta, né, que tem essa especialidade em trabalhar com questões de imagem corporal. Nós no Ambulim temos alguns profissionais bastante especialistas nisso. E em relação à avaliação antropométrica, né, usando curvas de crescimento, por exemplo, quando falamos de meninos e meninas trans, tá, até os 19 anos em que usamos essas curvas. Alguns artigos já falam que podemos, para encontrar ali o peso-alvo, avaliar a adequação de peso, de crescimento, usar ambas as curvas, né? Então, a curva específica da identidade de gênero com a qual aquela pessoa, aquele garoto, aquela garota se identifica, mas também usar a outra curva correspondente ao sexo biológico, tá? Existem algumas escalas, né, que também podem ser usadas com essa população para avaliar distúrbios de imagem corporal e fatores de risco para comer transtornado, transtorno alimentar. Então, uma delas é a mesma que eu mencionei para os homens, que é a Drive for Muscularity Scale, e tem também a Body Image Scale, desenvolvida em 1975, especificamente para avaliação de aspectos de imagem corporal de pessoas trans, tá? Uma escala antiga, mas que até hoje é bastante utilizada em alguns papers. E eu deixei também uma imagem nesse slide de um livro recente, que foi lançado aqui no Brasil, né, por autores brasileiros, pesquisadores brasileiros, que atuam na clínica com a população trans, né, com a população LGBTQIA+, que é este livro que eu deixei na imagem, Saúde LGBTQIA+, tá? Vale a pena procurar, é uma obra bastante interessante.